Bom dia, pessoas bonitas! Tudo jóia, tudo beleza? Galera, vamos para nossa aula de geografia. Então, como vocês estão, hein? Tô morrendo de saudade de vocês. Antes de começarmos a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês. Olhem só o que eu comprei. Lembra do meu penalzinho que não tava cabendo minhas coisas? Ó, comprei um penalzão agora e eu posso colocar os meus... as minhas canetas. E olha só que bacana a minha organização. De quem será que eu peguei essa ideia aí, pessoal? Com as minhas canetinhas. Bacana, né? E eu comprei também um porta-celular para gravar, que inclusive está aqui segurando o meu celular. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Bacana, né? Sabe quem fez? A mãe do Teacher Duda. Comprei dela. Muito legal, né? Então vamos lá para nossa aula de geografia, de geography. Pessoal, então hoje nós veremos sobre a população que habita a região norte, tá? Então, nas aulas passadas nós vimos um pouquinho sobre essa região, vimos algumas paisagens, vimos sobre a floresta amazônica, certo? As principais atividades econômicas lá da região norte. E hoje nós vamos ver quem é esse povo que habita aquela região, beleza? Então, para começar, nós vamos ver um gráfico que mostra sobre o número, a quantidade de habitantes lá na região. Bora lá então? Vou mudar aqui o celular e vocês me acompanhem. Voltei. Então, antes de começarmos a olhar o mapinha, deixa eu mostrar para vocês o meu porta-celular. Olha que bacana, pessoal, ó. Eu deixo ele em pé e o meu celularzinho fica aqui, ó, em pezinho, e eu posso gravar de boinhas na lagoa, como diz a nossa Emily linda. Pessoal, então, bora lá conversar sobre esse povo aqui, ó, que habita a região norte, beleza? Quem aí lembra lá no começo que eu falei sobre a quantidade da população da região norte? Será que há muitos habitantes? Será que ela é bastante populosa? Ela é a mais populosa do país, ou a menos, ou tá no meio termo? Olha só, então aqui nesse gráfico nós podemos ver então o quê? Ó, a população por região, isso lá no ano de 2013, tá? Então, nós temos aqui dividido por cor e aqui na legenda nós temos a região correspondente, certo? E qual é a da região norte, pessoal? Então, ó, a região norte aqui é a verde, então nós podemos ver aqui a verde, ó. Então, de todo o Brasil, olha quantos por cento só de habitantes que moram lá na região norte, apenas 8%, tá? Agora vocês podem me dizer se é a população mais numerosa ou a menos numerosa do Brasil? O que vocês acham, hein, pessoal? Então, ó, podemos ver o quê? Que ainda existe, ó, uma região que é menos populosa ainda do que a região norte, né? Então, que seria a região centro-oeste. Então, a região norte é a segunda região menos populosa do Brasil. Por que será isso, hein, pessoal? Por quê? Quem sabe? Quem tem uma dica? Quem lembra lá das outras aulas? Que o quê? Será que se formos pensar, né, a região norte, ela tem bastante indústria? Então, olha aqui, ó, essa região gigantesca aqui, ó, de pessoas habitando, é a região sudeste. Será que a região norte tem a mesma quantidade de indústria da região sudeste, pessoal? Como será que vivem essas pessoas aqui no norte? Então, há bastante indústria para as pessoas irem trabalhar, para saírem lá da região delas, para migrarem lá para o norte. Como que vivem essas pessoas? Elas vivem do quê? Lá das indústrias? Ou vivem lá, dependendo do ambiente onde elas vivem, né? Então, lembram que elas vivem do quê? Muitas vivem
do próprio o que está ali em volta, certo? Que é o que? A floresta, certo? Lembram disso? Então, pessoal, e o que mais que nós podemos ver? Aqui ao lado, então, nós temos o que? Todos os estados da região norte, certo? E aqui ao lado nós temos, então, a população de cada estado. Então, vejam só. Aqui embaixo nós temos algumas perguntas. A região norte é uma das regiões menos populosas do país? Vejam lá. Ela é a menos? A população do norte corresponde à metade da região sul? Então, vamos à região sul. A região sul aqui é a vermelha. Onde ela está? Aqui. Então, ó, norte e sul. 8% é a metade de 15%? O que vocês acham? Outra pergunta. Os estados mais populosos da região norte são o Amazonas e o Tocantins? Então, vamos ver lá, ó. Amazonas tem quanto? 3.807.921 habitantes, enquanto o Tocantins tem, olha aqui, ó, 1.478.164. Então, esses dois estados são os mais populosos? Vejam lá se não tem algum estado que tem mais ainda, hein? O que vocês acham? Vejam lá direitinho o número e anotem, porque vejam só o que diz a pergunta, ó. Analise o gráfico e a tabela e assinale apenas as respostas corretas. Então, isso quer dizer que existe mais de uma correta aqui, tá bom? Outra questão. Não há grande diferença na distribuição da população dos estados da região norte. Então, quer dizer que, ó, se olharmos aqui os números, eles são... quase todos têm a mesma quantidade? O que vocês acham? Será então que é verdadeiro isso daqui? Que a distribuição não tem diferença? Que eles são quase todos têm o mesmo número de habitantes? E a outra? Grande parte da população da região norte está concentrada no estado do Amazonas e do Pará. Então vejam lá, Amazonas. Olha quanto nós temos aqui. E o Pará. Olha só quanta gente mora lá no Pará, pessoal. Então, vocês acham que a maior parte, a grande parte dos habitantes está concentrada aqui? Considerando esses números? O que vocês acham? Pensem lá e respondam, tá, pessoal? Para ajudar vocês também, para vocês a pensarem sobre essa questão aqui da grande parte da região do Amazonas, vejam lá, aqui, ó, esse mapinha aqui, tá certo? Então, vocês viram lá a quantidade de moradores no Amazonas e no Pará, certo? Por que tem tantos moradores lá naquele estado? O que tem tanto aqui nesses dois que não há nos outros, ó? Se olharmos aqui a legenda e pararmos para pensar, vejam só, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o que, pessoal? Quem conseguiu observar aí? Uma atividade econômica, que é o que, ó? Estão vendo? A indústria. Então, há bastante concentração nós inclusive falamos sobre isso na aula passada, a grande concentração da indústria no Amazonas e no Pará, tá? Diferente das outras regiões, estão vendo? Ó? Então, não há muita indústria e isso acaba, então, afetando a quantidade de moradores, porque daí não há tanto serviço assim como a indústria oferta, beleza? Então, agora, pessoal, vamos continuar. Então, pessoal, nós vimos essa numeração, né, da população da região norte. Agora nós vamos ver, então, quem são essas pessoas, tá? Alguns grupos que moram lá. Vamos começar, então, a pensar assim, a refletir que a maioria da população que vive na região norte, elas vivem em quê? Ou nas áreas urbanas, ou elas vivem às margens dos rios, tá certo? E quem são essas pessoas? Quem vive lá na região norte? São os índios,
São os descendentes dos índios, são os descendentes africanos, os descendentes europeus, certo? Pessoas que migraram de outros estados para morar, de outras regiões, para morar lá na região norte em busca de emprego, tá certo? Pensando nisso, o que vocês acham? Vocês acham que onde essas pessoas moram, onde um índio mora, a moradia é igual a moradia de um descendente europeu? Eles moram numa residência igual? Ou numa pessoa quilombola? Vocês acham que tem semelhança? Vamos ver então, pessoal. Vamos ver também como que os índios se alimentam, do que eles vivem, tá? Então, tudo isso nós vamos ver agora. Então, vejam lá essas imagens que nós temos ali na página 202. Nós temos, então, aqui as imagens dos índios, né? Uma fotografia dos índios. Então, os índios, os índios que moram na região norte, corresponde a 40% da população total de índio no Brasil. Ou seja, então, no Brasil tá cheio de índio, tá? Em diversos lugares eles estão espalhados. Vocês sabiam disso? Quem não sabia está sabendo agora. Então, há diversos índios espalhados no Brasil, mas lá na região norte tem 40% desse total. Então, é muito índio se formos parar para pensar, certo? E nós temos também ali a imagem de uma residência que está ilustrando essa diversidade desse povo que mora lá, como os estrangeiros, né? A região norte então recebe bastante estrangeiros, alguns também para turismo, para conhecer, para explorar essa área. Então, pessoal, pensando nisso, né? Nas pessoas que moram lá na região norte, vocês acham... Por que vocês acham que boa parte mora às margens dos rios, hein? Nós vimos isso lá na outra aula, tá certo? Vejam ali e pensem sobre a questão ali da página 202. Aí nós temos, então, a página 203, tá bom? Que vai falar, então, sobre duas populações que moram ali. Vamos começar falando sobre os índios, tá certo? Então, os índios estão concentrados em 3 estados, no Amazonas, no Pará e em Roraima, tá certo? E eles vivem do quê? Eles vivem da floresta, né? Eles têm, cada tribo tem a sua cultura, os seus hábitos diferentes do nosso também. Então, eles vivem da floresta em sua maioria, né? A sua vida é adaptada ali às condições da floresta e eles, então, extraem os recursos da natureza para sobreviver. Não é verdade? E eles extraem os alimentos necessários, né? Então, a floresta é a casa deles. Eles têm um grande respeito por esse ambiente, pela natureza. Então, eles não saem tirando tudo porque tô com vontade, quero tirar tudo, vamos acabar com tudo isso, né? Então, eles têm esse cuidado pensando no dia da manhã. E nós temos ali, então, 2 imagens. A imagem da tribo dos Yanomamis, tá bom? Que vivem no estado do Amazonas, de Roraima e também que fazem fronteira ali com a Venezuela, tá bom, pessoal? Essa tribo é o maior povo ali da região norte. Tem aproximadamente 25 mil pessoas. Então, é uma comunidade muito grande, tá certo? E nós temos um outro grupo ali, que são os suruís. O que eles estão fazendo ali? É um exemplo da tecnologia que eles usam. Para que eles usam a tecnologia? Para monitorar o desmatamento ilegal, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, eles cuidam ali daquela casa deles, do ambiente, né? E eles monitoram esse desmatamento ilegal porque há muitas pessoas desmatando a floresta. Lembram lá do crescimento das fazendas, então da agropecuária, por exemplo. Então, para isso, se eles precisam criar boi, eles precisam o quê? Enfiar o boi lá no meio das árvores, da vegetação? Não dá, né, pessoal? Então eles precisam fazer o quê?
cortar. E com isso eles acabam cortando de forma ilegal, desenfreada, acabando com a floresta. Então os índios ali, aquela tribo está cuidando, monitorando, para daí passarem às autoridades, para as autoridades tomarem as medidas necessárias, certo? E além dos índios, quem mais que mora lá na região norte? Os ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos, pessoal? São aquela população que moram às margens do rio, como o próprio nome diz, ribeirinho. Então, lembra daquelas casas de palafitas? Pois é, são essas pessoas, tá? Então, são essas pessoas um pouco mais pobres, que vivem da floresta, vivem ali da natureza, certo? Então, eles são uma comunidade bastante tradicional ali, que além de conhecer a floresta também, eles exploram os recursos para sobreviver disso, mas eles também exploram de forma consciente, tá bom? Evitando o esgotamento. Então, ali na primeira imagem nós temos o quê? A extração da castanha do Pará. Então, nós temos um ribeirinho ali fazendo essa extração, que é o quê? É uma importante fonte de renda daquela população. E na segunda imagem, então, nós temos um rio e eles estão ali naquele barquinho, certo? De certa forma que nós já respondemos também a questão anterior, porque o rio é o que? É uma importante fonte de sobrevivência e a principal via de comunicação entre essas comunidades. Então as comunidades vivem em lugares distantes e elas se transportam ali com esse barco pelo rio, porque é o rio, se elas vivem às margens do rio, então é pelo rio que elas se transportam, certo? Então, pessoal, nós temos o zoom cultural para vocês conhecerem um pouquinho melhor o nosso país, tá certo? Onde nós vivemos, onde nós moramos. Que nós temos então o Parque do Xingu, lá na página 204. O que é o Parque do Xingu? Alguém já ouviu falar? Vocês conhecem? O Parque do Xingu, então, pessoal, foi o quê? Foi a primeira terra indígena reconhecida por lei, tá certo? Que isso, prof? Do que você tá falando? É o seguinte, pessoal. É uma terra que é própria para os índios, tá bom? Então, ele tem um espaço bem delimitado lá, é uma área bem grande, que não é qualquer um que chega lá e fala assim, eu, prof. Jennifer, vou lá, vou construir uma casa, vou construir um shopping, um restaurante, vamos modernizar essa bagaça aqui. Não, né? É uma região deles e ela foi criada para quê? Para proteger os índios que viviam ali, tá certo? Só que esse parque, ele não fica na região norte, tá bom, pessoal? Ele fica lá no estado do Mato Grosso, às margens do rio Xingu, que é um rio importantíssimo ali para aquele povo. E não é só um povo que mora lá, não. São vários povos que têm o seu espaço lá organizado para suas tribos, ok? Cada um com sua cultura, às vezes acontece de um integrante casar com um integrante de outra cultura, tá certo? Tudo certo, tudo belezinha. E como que eles vivem, hein, pessoal? Quando vocês querem quando vocês querem comer um peixe, vocês vão lá no rio e pescam? Pode ser que tenha alguém que de vez em quando vai e pesca, né? Mas geralmente a gente faz o quê? Vai lá no mercado e compra o peixe, certo? Quando nós queremos uma cesta ou uma rede, vamos lá e nós mesmos fazemos? Muito difícil, né, pessoal? Pois bem, os índios, eles vivem disso, né? Dali daquela natureza, certo? Ali então nós temos nessa primeira imagem nós temos os Camaiurás, que vivem no Alto do Xingu, que é bem próximo ali do rio Xingu. E eles são famosos por quê? Pela produção de arcos que simbolizam o grupo. E cada um ali tem a sua função. Então, as mulheres, elas tecem redes para dormir, feitas de fibra de buriti. Buriti é uma planta. E os homens são especialistas no quê? Em confeccionar cestas e na construção de moradias. Eles também pescam e cultivam mandioca, tá bom? Que é a principal alimentação deles, e as mulheres que acabam preparando diferentes formas de se alimentarem com aquela mandioca, certo? E na segunda imagem nós temos então representando ali outra tribo, que são os
kaiowaites, tá? Que vivem já na região norte do parque, conhecido como Baixo Xingu. Eles são reconhecidos como agricultores experientes que cultivam variadas espécies de plantas, tá? Então vejam que aqui já é um grupo que faz outra, a especialidade deles é outra, tá? Então eles também fazem artesanato, como peneiras, enfeites e bancos de madeira com desenhos tradicionais. E os produtos cultivados que eles cultivam e os peixes também são a base da alimentação deles, tá? Pensando em tudo isso, não? Então, vejam lá que nós temos aquele quadrinho que ele quer saber se vocês conseguem identificar a diferença no modo de vida entre essas duas tribos, tá? E também para vocês pensarem, para vocês falarem se vocês acham importante que exista essa área protegida para os índios, tá bom? Então pensem lá, pessoal. Se não leram os textos, não deixem de ler, leiam as legendas também, que elas são complementares, certo? Beijinhos e bora para a nossa próxima aula. E não esqueçam de responder, hein?